Hoje o programa vai falar de um assunto que ninguém gosta de falar, mas todo mundo gosta de fazer. Você já ouviu falar de sexo? Se você já ouviu falar de sexo, provavelmente você já ouviu falar da nossa convidada. Eu e a Renise Gomes vamos entrevistar a Márcia Tic. Quando o assunto é sexualidade, comportamento, tá aí essa mulher que realmente manda muito bem para tirar um monte de esclarecimentos. Eu particularmente confesso, sou tímido, então assim, eu já fico assim, eu vou deixar a Renise entrevistar e vou fazer um ponto ou contraponto. Eu sei. Renise, esse assunto é um tabu, mas todo mundo gosta. A gente falou, precisamos aumentar a audiência de pessoas de valor. Ninguém assiste o nosso programa. Pronto, tá Márcia Tic aqui. Obrigado pela tua presença. Você sabe, primeiro que isso depõe contra mim, porque eu sou uma senhora distinta, né? Mas eu acho que é muito importante, porque o sexo é um aspecto do nosso desenvolvimento, como qualquer outro. Os pais levam a criança no pediatra para ver a altura, para ver peso, para ver a parte intelectual e tem o desenvolvimento sexual. E que não tenha, quando não tem atenção, vai dar um problema lá na frente, né? Hoje em dia nós temos, inclusive eu trabalho num grupo de valorização da vacina de HPV e vocês não imaginam a dificuldade, porque você tem que dar na criança a vacina de uma doença sexualmente transmissível. Como? Eu vou ensinar, vou colocar meu filho frente a frente com essa possibilidade? Não, você está cuidando da saúde sexual do seu filho. Sim. Mas é importante você falar isso. E o isso. índice é baixíssimo, né? Eu tenho filhos com 14 anos e baixíssimo, as pessoas não vacinam os filhos, né? Nós temos um projeto lá no Rota de Boqueirão de antes da vacina, que era conscientização da doença. Em seguida veio a vacina, hoje a gente trabalha a conscientização da vacina. Mas é importante você falar de sexo, a gente falar, porque antes eu gostaria de falar de sexualidade. Exato. Sexualidade é algo muito mais amplo. É a alegria que eu estou tendo de estar aqui. Eu podia falar, o Ari e a Renise me convidaram com essa chuvinha, eu vou ficar na minha casa. Quer dizer, sem energia, sem busca da alegria, do movimento, da realização. E quem não tem isso, com certeza tem uma vida sexual pobre. Aí é o sexo propriamente dito. E as pessoas não entendem, né? Hoje o sexo está de certa maneira, hoje não, sempre foi, mas hoje com as mídias está vulgarizado. Sim. Sabe? Eu não sei até que ponto eu vou poder falar o que eu pensei agora. Por exemplo, esse título que a Anitta ganhou, né? De top não sei o quê. Mas não é uma mulher que me representa, ela ganhou isso com a bunda. Com uma música que fala, que a coloca à disposição de um homem. Então vocês percebem que falar de sexo se torna perigoso porque remete para essas distorções, na verdade. Exatamente. Mas também não tem essa coisa do tabu, Márcia, porque assim, eu, por exemplo, vou falar de sexo, eu estou com uma filha, mulher de 5 anos em casa e penso, quando que eu vou falar, né? É muito cedo, é muito tarde, aí de repente quando você acha que já é muito tarde, ela já sabe tudo porque de repente ele aprendeu em outros lugares, você né? sente, você vai... Hoje as escolas, elas ensinam a sexualidade de uma forma, assim, profunda e a família tem que acompanhar, tem que, na verdade, fazer o antes e ir acompanhando e ir fazendo aquele desenvolvimento. Você pega o link... Que a escola dá na ciência, no curso de ciências, que é necessário conhecer. E a família entra com um afeto. Isso. E como é que a família entra para falar de sexo ou sexualidade com um filho de 4... Aliás, eu vi a foto, vocês, sua filhinha. 4, 5, 6 anos, dando testemunho. Se eu sou gentil, se eu beijo a minha parceira ou o meu parceiro... Atitude, né? Atitude, você já está dando... A pista, olha, isso é desejo, isso é sexo. Além do que, eu sempre falo, viu, Ari e Renise, para provocar, e eu acho muito importante, quando eu dou palestras ou quando eu sou entrevistada, eu adoro falar de desejo, gozo e prazer. Aí todo mundo paralisa. Só que, pensa bem, são palavras que estão na Bíblia. Porque o desejo, o gozo e o prazer são muito amplos e a gente diminui para sexo. Né? Sexo, os órgãos sexuais, olha que coisa louca, representam apenas 2% do nosso corpo.
Então, quando a gente fala de sexo, está falando de 2%. Mas nós não somos 2%. Nós somos 100% e aquele tanto que não dá para medir, que é a nossa consciência, a nossa afetividade. Então, é muito mais do que isso. E eu fico tão feliz de falar de sexo num programa que fala de pessoas, porque assim, é para cada um se perceber diante da sua própria sexualidade e também da qualidade do sexo que pratica. Porque o sexo é desejo, gozo e prazer. E hoje a gente vê o sexo descartável, que só denigre e me diminui como pessoa. Porque a hora, vocês sabem que eu sou terapeuta sexual há 38 anos antes da pílula azul. Quando ela surgiu, eu falei, acabou. Nunca mais vou atender um homem com disfunção erétil. Ele vai na farmácia, toma a pílula. Gente, foi a época que mais aumentou a procura. Porque tinham a ereção por causa da pílula, mas depois falavam, mas peraí, era essa pessoa que eu queria? Era isso que eu queria desse encontro? Olha que evolução. Tem uma questão também da maturidade, né? Eu acho que também a questão da sexualidade, aí o sexo, acho que vem assim, vamos dizer, na adolescência, vamos chamar assim. Mas a sexualidade é quando você amadurece, né? É como se fossem dois patamares em momentos diferentes da tua vida. E tem gente que não amadurece nunca. E aí não vai conseguir... Fica nos 2%. E aí vai ficar nos 2%, exatamente. Exato. E só resgatando um pouquinho a questão da educação sexual. A escola tem um papel muito importante, mas como a Renise falou, a família tem um papel da confiança de falar daquilo. Eu sei que vão me crucificar, tá? Eu não vou falar o nome, porque eu tenho 7 netos, então... E eu tenho um neto que estava adentrando essa idade, e aí o pai me ligou, olha, ele quer falar com você. Eu falei, não, mas isso é papel do pai. Não, mas ele quer falar com a avó. Gente, eu fiquei constrangida. Olha, eu sou terapeuta sexual. Eu vou falar de sexo com meu neto? Gente, foi um encontro tão emocionante de descortinar a intimidade do amor, do afeto. Porque quando eu falei do sexo, eu não falei de como transa, porque ele já chegou falando, e já falei que foi ele. Mas tudo bem, tem homens e mulheres. Eu sei como é, tem que usar preservativo, tem que tomar pílula. Eu falei, não. Tem que ter afeto. O zoião arregala. Como é que é isso? O afeto não é o amor para toda a vida. É o respeito pelo teu corpo e pelo corpo do outro. Tem um lance que a gente fala muito também, a questão que eu brinco até em palestras, nessa questão da ocitocina e da dopamina, né? Porque às vezes a pessoa está apaixonada e ela faz um monte de coisa sem pensar, né? Assim, é uma coisa muito quase animal, né? Daquela coisa do cérebro reptiliano instintivo. Só que aí de repente vem o outro lado, quando você coloca a consciência naquilo que você faz, né? E aí, por exemplo, a própria relação, né? E a relação não sexual só, mas a relação entre os pares, ela se torna muito mais profunda e muito mais conectada, inclusive para dar um prazer diferente no sexo efetivamente, né? Com certeza. Tem aquela conversa de travesseiro, né? Tem a palavra americana, mas agora eu esqueci. A conversa de travesseiro é o antes, o depois, é o te conhecer, é você me conhecer mais profundamente. E a gente não está valorizando esse exercício. Por isso que a gente vê, você vê, estamos tão avançados. Eu até li um negócio e ainda pensei, vou falar lá. A NASA descobriu mais 5.000 mundos além do nosso. Eu li isso ontem. Gente, se a gente tem a capacidade de descobrir 5.000 mundos além do nosso... E o Einstein também tinha uma frase mais ou menos assim. Mais ou menos assim, né? Pô, chega o orgasmo. Exatamente. Quando você vai descobrir essa qualidade do seu mundo interno. Sabe? Me trouxe essa reflexão. Então, assim, a gente conhece na teoria. E o que eu estou pondo na prática da minha vida? De amorização, de respeito, sabe? Não estamos falando só do espiritual, nós estamos falando da troca. Sim. A troca é que nos alimenta. Porque, assim, às vezes essa coisa da relação entre as pessoas também esconde muitos comportamentos, né? Porque às vezes eu, por exemplo, eu não gosto de falar de sexo, né? Eu sou muito reservado e tal, mas aí quantos complexos que tem por trás disso, né? O quanto você
fala com o seu colega de trabalho sobre os seus sonhos, sobre os seus desejos, não necessariamente sexuais. Sim, sim. Você entendeu? É disso que é importante falar. Porque aí nós, como pessoas, vamos transcender. Senão a gente não sai da matéria. Né? Você trabalha, ela também. Nós temos que transcender o nosso limite. Se não, deita e morre, espera a morte. Sim. Agora no programa a gente tem uma brincadeira que eu sempre faço, essa aqui é a pergunta de $1 milhão, tal. Agora eu vou deixar, olha só, a gente não combinou, telespectador, a gente não combinou, mas eu vou deixar a Renise fazer aquela pergunta que todo mundo gostaria de fazer para a Márcia. Por favor, Renise. Eu não ensaiei com ela, agora ela falou, meu Deus, o que eu vou perguntar? Você espera de mim, né? Mas eu achei até que você ia puxar para esse lado, que a gente gosta muito da psicologia positiva e a gente, Martin Seligman, ele diz, existem 5 pilares para que a gente vá ao bem-estar. E ele destaca que o relacionamento, se ele tivesse que escolher um só, seria o relacionamento, né? Então, o que é para a Márcia, né, com toda a sua experiência com casais, né, toda a parte da sexualidade, né, o que o relacionamento realmente vai fazer por cada uma das pessoas, o que ele pode transformar. Ele transforma as pessoas em pessoas melhores. Eu tenho horror da expressão alma gêmea, tá? Pensa bem, você conviver com o seu gêmeo, em todos os níveis. Ninguém vai crescer nunca. Né? Então, dos diferentes, relacionamento, a troca da diferença, do eu, de você, cresce com a diferença. Então, eu acho que eu não sei se é exatamente a resposta que você espera, mas assim, eu tenho um termômetro para qualidade de toda e qualquer relação, desde a mais íntima até a mais social, com o guardador do carro, com o dono da padaria, que é o nível de trocas. Estamos trocando em igualdade? Sim. Igualdade respeitando as nossas diferenças. Sabe? Você está me dando e eu estou recebendo aquilo que eu também estou passando para você. Eu não sei se isso é amor, porque vocês sabem que também tem uma outra coisa que vocês vão ouvir de uma terapeuta, uma psicóloga clínica, terapeuta de casal e sexual. Eu tenho horror da palavra amor. Porque a palavra amor, ela está, de certa forma, cristalizada em 4 letrinhas. O que é o amor? Se torna intangível, né? De repente é isso. Até que ponto eu troco com as outras pessoas? E eu escuto muito isso no consultório, esse empobrecimento, vocês nas experiências pessoais também devem ver isso, fala-se muito da solidão hoje. As pessoas, além de sós, estão egoístas. Que é pior, né? Nós estamos, né? Tudo que a gente ouve, que ainda existe de vontade de mudança pós-pandemia, ainda tem um egoísmo, né? Tem palavras que agora estão na moda, gratidão, empatia, são palavras, o próprio amor, que tem um sentido tão mais profundo do que aquele que a gente usa. Por quê? Porque tudo isso está em falta. Até porque tem muitos casais aqui entre nós, né, que falam assim, eu falo todo dia para minha esposa, eu te amo, mas será que você ainda ama mesmo? Será que amor é esse? E que atitude que você oferece para aquela pessoa que você fala que ama, né? Ou um filho, né? Eu tô falando da esposa, mas pode ser também para um filho. Hoje cedo, nessa coisa de começar a atender cedo, né, 7 da manhã, eu estou atendendo um casal que está reconstruindo uma relação que foi destruída. E aí ela me contando do que ela... E trabalhamos muitos aspectos, claro. E agora era uma mulherzinha que cuidava do maridinho e engolia os seus sonhos e seus desejos. Na crise toda, estamos trabalhando a individualidade. Aí hoje ela está me contando o sucesso dela nesse momento, um sucesso mesmo profissional. Eu falei, e ele? Ele está tão feliz, ele quer ir para me fotografar, toda hora ele pergunta.
Na hora que ela falou isso, eu falei, acabou, o casal já se amarrou. Já se amarrou. Cúmplice, né? Tá Cumplicidade, eu podia falar com cumplicidade, mas também é uma palavra que a gente fala e acaba não traduzindo, né, Renise? E eu quis justamente traduzir. Nós temos que viver em cumplicidade com o mundo. Sabe, a Renise, quando me mandou a mensagem, eu tive uma experiência tão agradável com ela, eu podia dizer, Renise, eu estou sobrecarregada, e realmente estava. Não, mas eu quero ir, né? Vamos dar um jeito. Por quê? Porque eu quero devolver o que um dia ela passou para mim. O Ari, uma palestra maravilhosa que eu assisti, Admiração Profissional, quando eu vejo o programa. Então, assim, se a gente não está pronto para trocar, nós estamos sós, mesmo que rodeados. É o egoísmo que você falou, né? Quer dizer, eu só tô vendo o meu lado e aí o outro lado tanto fez, tanto nas faz. suas 24 horas, né, no seu momento, porque é o que a gente está fazendo agora, né? Cada um com a vivência do outro. Aí você comentou, a gente sai, como é que é com o porteiro, como que é com a funcionária, com o desconhecido, com o rapaz do Uber, né? A vida vai passando aí, né, em cada relacionamento. Alguém né? me passou um videozinho de WhatsApp hoje ou ontem, eu não me lembro. Um vídeo, dizem que um vídeo que ganhou um prêmio, um videozinho de 2 minutos, sim, que é só egípcio. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que coisa banal. É só uma pessoa fazendo uma gentileza para outra. Tua carteira caiu, eu peguei e te deu. Tua água, não sei o quê. Gente, como que nós precisamos de um filme premiado para lembrar isso? A própria campanha do Pratique a Cortesia, né, que a gente faz do Rotary, aí você fala assim, vamos fazer a campanha do Pratique a Cortesia para quê? Para estimular as pessoas a serem educadas, né? Porque, na verdade, praticar a cortesia... É uma campanha que vem através dos anos, ela é antiquíssima, sim, não é? Com certeza. Ó, eu vou fazer um intervalo muito rápido, fica aí 30 segundos, Pessoas de Valor tá de volta. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que se desenvolve. Nada melhor do que a imersão online Desafios da Liderança nos dias 28 e 29 de maio. Você pode se inscrever já pelas redes sociais Coach Renise Gomes e realmente potencializar os seus resultados na vida e nos negócios. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Estamos de volta com Pessoas de Valor e, claro, a gente falou que ia falar sobre sexualidade, a Márcia Atik está aqui e aí ela vem com histórias, a gente vem do intervalo, a gente faz o intervalo lá enquanto vocês estão assistindo os comerciais, a gente está aqui que o programa não para. E aí a Márcia ia contar uma história pra gente, vamos lá, tem que contar no ar, essas histórias tem que contar no ar. Eu ia brincar que a minha essência eu tô tatuando no corpo. Eu digo que eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada naquilo que eu planejei fazer, no limite que eu tinha, e eu tive um cúmplice que foi meu marido que nunca me limitou, sabe? A única coisa que ele não gostava e eu respeitei como boa esposa árabe era tatuagem. Mas aí ele morreu, eu fiquei livre da cobrança. Comecei a me tatuar, porque a minha essência é família. Então eu estava brincando com vocês que eu não sou empresária, eu sou empresária de mim mesma. Por quê? Porque eu tenho que administrar minha família, que eu vou escrevendo no corpo, eu tenho que administrar minha clínica,
que não é só uma relação profissional da Márcia com seus pacientes, é essa relação de troca contínua. Então é assim, eu estou sempre construindo uma Márcia. E essa questão da família, ela acaba entrando nesse processo de construção, sabe? Eu sou muito presente, eu tento me dividir, porque eu digo que é o meu projeto de vida eterna. É fazer coisas, aí meus netos vão falar para os netos dele. Minha avó fazia. Existe eternidade melhor do que essa? O que eu acho incrível é assim, a gente imaginar que nós estamos em 2022, né? Independente de pandemia, claro, foi um catalisador para várias coisas, mas assim, em 2022 a gente ainda fica um pouco inseguro, então ainda vê muitas pessoas inseguras de falar sobre sexualidade, não só na televisão, no dia a dia, e inclusive nas famílias. Então, de repente, a menina fala assim, olha, agora eu tô namorando, vai transar, tal, e os pais, meu Deus, não fala isso na frente, quer dizer, é um assunto muito tabu. E não fala isso na frente, pior, vamos negar que isso está existindo. Assim como os filhos negam sexualidade dos pais, os pais negam dos filhos, sabe? Então, a gente tem que estar aberto para essa leitura da sexualidade como um desenvolvimento pessoal. Porque aí também, quando o filho está lá, sei lá, 20, 18, 30, dependendo da família, nunca namorou, uai, o que está acontecendo? Não tem namorado? Por que não sei o quê? Você percebe como tem um conflito interno entre saber que aquilo é necessário e saudável e negar que aquilo possa existir. E tem também um ponto cultural, né, gente? Que assim, uma coisa é você ser pai de menino e outra coisa é pai de menina. Também tem isso, não tem? Porque aí fica aquela coisa assim de coisas que você vai falar com o teu filho homem, coisas que você não falaria, por exemplo, com a filha mulher. Tem um pouco isso. E isso é extremamente cultural, né? É cultural e tem que mudar. Quando eu dou muito... E já está mudando, eu acho que de um tempo para cá, né? Eu dou muita palestra. Dia Internacional da Mulher, março, para mim é punk. Eu só tirei aquela semaninha para viajar por conta disso. Era família, eu paro tudo. Mas enfim. E eu tinha um discurso para as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Hoje, o discurso para a mulher é o mesmo para o homem, Ari. Tá. Que é colocar aquilo que eu falei no comecinho, afetividade nos relacionamentos. Eu já vou falar disso, porque eu já ia entrar numa outra seara. E eu gosto muito de dar palestra para meninos e meninas juntos. Justamente para quebrar o tabu. Vai falar de menstruação, eles têm que saber que a mulher menstrua. Claro. Vai falar de disfunção erétil, as meninas têm que entender o que é uma disfunção erétil. Porque senão são dois mundos tão isolados e a gente vê muito sofrimento quando tem um problema nesse isolamento. O que tem de mulher que não compreende uma disfunção erétil do marido... Ah, ele arranjou uma amante, não é porque tem outro. Pera, a disfunção erétil é fisiológica, é emocional. Você percebe que tem uma ignorância do universo masculino e do feminino. Quanto mais nós juntarmos isso, nós vamos ter mais paz entre homens e mulheres, mais cumplicidade, mais tudo aquilo que a gente está falando de positivo. Sim. Eu também vejo um lado que queria trazer para vocês, assim, a Renise me ajudar, no sentido da autoestima, porque às vezes também tem aquela coisa de, assim, a autoestima baixa, aí a sexualidade se esconde, ou esconder a sexualidade aí acaba tendo autoestima baixa, porque para mim eu ligo muito à questão da autoestima. Eu vejo às vezes as pessoas com autoestima baixa, aí você vai ver a questão sexual, né, da sexualidade, muitas vezes mal resolvida, né? Porque se sujeita a coisas que se ela tivesse bem, ela não permitiria. É a questão do merecimento. Isso ainda tem muito na clínica feminina, por conta do sonho da princesa, do vestido de noiva e da carruagem. Aí você vai falar, Márcia, isso é tão antigo. Às vezes eu pego, é modo de dizer, uma moça, né? 35, ai, mas estou muito infeliz, todas minhas amigas casaram, eu não tenho nem namorado. Tá, então vamos falar. Quantas amigas casaram? 10. Como está o casamento dessa? Como está dessa? Como está, né? Aí ela vai murchando. Minha filha, você não está vivendo isso porque você está escolhendo. Você está escolhendo. Isso é uma qualidade sua. Sim. E ainda é muito da mulher, porque nós temos essa crença cultural. Foi muito bom você trazer a palavra, viu, Ari? Porque eu digo que a gente fala de uma maneira
não liviana, mas corriqueira, que tudo é cultural. Mas o cultural é muito forte. Não é cultural porque é cultural. É muito profundo, exatamente. Que o homem que tem quem ele quer. E também não é assim. Porque era isso que eu ia falar. Na clínica da sexualidade masculina, viu? Quando eu falei da pílulazinha azul, que os homens começaram a procurar, e eu brinco que os mais inteligentes. Porque os mais inteligentes queriam uma parceria para trocar o olho no olho, para trocar a conversa do antes e depois. Não era só o sexo. Tá. Entendeu? Então os homens também estão evoluindo, porque muito da disfunção sexual masculina, a feminina é 100% emocional. Raríssimas patologias pontuais, uma inflamação, uma infecção, ponto. No homem não. No homem tem algumas patologias físicas que interferem na sexualidade, mas eu ousaria dizer que 90% são emocionais. E hoje eu percebo que muitos homens que buscam terapia sexual por causa de uma disfunção, quer seja erétil, quer seja de qualquer outro tipo, eles estão precisando de mais afetividade sexual. E são os homens sensíveis que não querem mais o sexo pelo sexo, eles querem um algo mais. Quando a gente acorda isso, eles começam a procurar parcerias que acrescentem enquanto pessoas e a disfunção vai esvanecendo. E na pandemia, viu? Ai, eu vou emendando, vocês desculpem. Não, pode emendar, não tem problema. O legal do Pessoas de Valor é isso, assim, que a gente não edita, a gente vai colocar lá no ar e as pessoas vão entender que isso aqui é um bate-papo entre 3 amigos. Isso. Na pandemia, que teve muito problema, né, os terapeutas, os psicólogos, eu mesma, como vão ser os relacionamentos agora que está cada um na sua casa? E eu vi um aspecto positivo. Como as pessoas não podiam sair nem se encontrar por conta da pandemia, as conversas ficaram mais esticadas online. E as pessoas começaram a se conhecer melhor. Porque assim, conhece na balada, beija, vai para o motel. Não tinha balada, não tinha... Então conversavam e as pessoas foram conhecendo o outro, aquele que valia a pena continuava. E alguns relacionamentos a partir daí ficaram muito mais sólidos. Com certeza. Mais sólidos. Profundo. Antes, exato, do instinto, como você fala. Agora eu também não posso deixar de tocar nesse assunto, porque também, infelizmente, por causa da pandemia, muitos casais começaram a se conhecer e conhecer realmente quem era o outro e muitos se separaram também. Também tem a ver com essa conversa de repente, ter mais tempo para conhecer o outro? Você sabe que durante a pandemia não houve isso. Porque eu continuei atendendo, né? Mas pós-pandemia, sim. Nesse pós que nós estamos, que nem é total ainda. Sai de casa. Por quê? Porque você conheceu a sombra do outro. E não no sentido da coisa superficial, é a coisa profunda mesmo. É a questão da ética, da moral, sabe? Eu não quero compactuar com esta pessoa o resto da minha vida. Perfeito. Porque antes, quando cada um vai trabalhar, muitos dos desacordos, dos desacertos, eram por traição. Não, e eram por traição, porque tinha as oportunidades. E eu sempre falo que traição, isso é um outro braço aí do rio. A traição que nossa cultura demoniza não é não existe uma. A traição é um sintoma de algo que já não estava legal. Sim. Sabe? Existe o traidor contumaz sem vergonha, com a traidora? Existe, mas é a minoria. Quando eu busco fora, é porque o que está dentro eu não enxerguei. Agora, na pandemia, as pessoas valorizaram não só a sombra do outro. Eu posso morrer a qualquer momento. E eu vou viver isso até o fim da minha vida. Exato. Então, depois que a coisa melhorou... Os tóxicos, de repente, não fazem mais sentido. Não fazem, eu não quero, eu não mereço isso. É a questão do merecimento, entendeu? Perfeito. Gente...
Inacreditavelmente, você está assistindo o programa, sabe que o programa passa rápido mesmo. Pessoas de Valor fica por aqui. Renise, obrigado pela tua presença, como sempre. Márcia, incrível, né? Obrigada. O que falar desse programa? O orgulho que a gente tem de fazer Pessoas de Valor, a gente já está 4 anos no ar agora. O orgulho de fazer esse programa é justamente porque quando a gente faz aqui, né, esses bate-papos, a gente aprende muito mais. Espero que você tenha aprendido também um pouquinho aqui com esse episódio de Pessoas de Valor. E a gente volta na semana que vem, tá bom? Um abraço.